João 11, 1. A nossa mensagem, ela terá como título restituição. Quantas coisas em nossas vidas nós queremos que o Senhor venha nos restituir. Quantos de nós, na nossa caminhada aqui na terra, nessa vida, sofremos perdas e essas perdas atingem as nossas casas, o nosso trabalho, a nossa saúde, trazendo tristeza e muitas vezes até desespero. Muitas situações que estão acontecendo em nossas vidas, ou já aconteceram, parece que não tem mais reversão. E aí estamos esperando, a não ser que haja um milagre de Deus. Casamentos destruídos, relacionamentos quebrados entre pais e filhos, enfermidades sérias, moléstias, falência financeira, desemprego, são exemplos comuns de como essas perdas podem afetar a nossa fé. E por isso que nós vamos aprender hoje sobre restituição. Restituir é algo que nós perdemos. Mas você pode ter certeza, quando Deus nos restitui algo, Ele não só restitui porque por um simples acaso de restituir. Junto com essa restituição tem um monte de bênção também nas nossas vidas, né? Então, são muitas coisas que acontecem além do Senhor nos restituir. Eu queria que você sempre aprendesse, em especial nesse assunto que nós vamos aprender hoje sobre restituição. Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Sempre tem o tempo de Deus. Eu tenho certeza que, se dependesse de nós, nós faríamos uma lista de pedidos para o Senhor, ou de projetos, de planos, entregaríamos para Deus. Senhor, isso aqui é o que eu quero. Deus pega esses teus projetos, teus planos, e diz assim: não, filho, o que eu tenho para ti é muito melhor do que esses teus planos. Por isso que a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor, eles são mais altos, mais sublimes que os nossos caminhos. Os pensamentos que o Senhor tem em relação a nós são muito maiores daquilo que nós pensamos. As nossas decisões, ou melhor, nossas escolhas, os nossos pedidos, os nossos projetos, os nossos planos, eles são feitos com base em emoções humanas. Eles são feitos com base naquilo que nós estamos vendo. Mas Deus, o que Ele tem para nós, não são esses predicados, essas condições que Deus olha para nós. Deus olha num todo, Deus olha a eternidade, Deus olha anos na frente. Nós não sabemos o que acontecerá conosco no mês que vem, na semana que vem, no ano que vem. Mas Deus já tem tudo ali planejado, o melhor para cada um de nós. E nós vamos tratar de um caso da ressurreição de um homem chamado Lázaro. E Jesus, ele era muito amigo dessa família, Lázaro, de Marta e Maria. Eles moravam em Betânia. Eu vejo assim, Jesus, ele tinha que ter uma família, amigos, para conversar conversas triviais. Às vezes nós somos muito religiosos, né? Nossas conversas têm que ser muito espirituais. Não que não tenha que ser, são edificantes as nossas conversas. Mas só que às vezes nós também gostamos de conversar coisas triviais, coisas do dia a dia. Conversar sobre uma receita de um bolo, sobre uma comida que se faz, sei lá, tantas coisas que podemos conversar. E aí Jesus tem essa família para conversar, muitas vezes, outras coisas, como amigos, uma família amiga. Então vamos lá em João, capítulo 11, versículo 1.
Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A mensagem para Jesus chegou. Aquele que tu amas, Senhor, está enfermo. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Parece intrigante da parte de Jesus dizer que uma enfermidade é para a glória de Deus. Ou você está passando por um problema, por uma dificuldade, e se Deus falasse assim para ti: olha, esse teu problema, essa tua enfermidade, essa dificuldade que você está passando na sua vida, é para a minha glória. Como é que você reagiria se Deus falasse assim com você? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. As Escrituras deixam bem claras do amor de Jesus por esta família. Talvez no teu entendimento, Jesus tem que sair correndo, ir lá e curar Lázaro ou confortar essa família. Então Jesus deixa bem claro o amor que ele tinha por Marta, por Maria e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. No versículo 17 do mesmo capítulo: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. No nosso entendimento, Jesus já tinha que sair correndo, atender aquela família que ele tanto amava, pois ele era amigo daquela família. E parece que Jesus demorou para se achegar, e Lázaro então morreu. Muitas vezes, irmão, nós ficamos confusos, porque mesmo buscando a Deus, as coisas não acontecem como queremos e no tempo que esperamos. As coisas não acontecem como queremos e no tempo como esperamos. Por isso que a palavra de Deus diz que para todo o propósito debaixo do céu, há o seu tempo determinado. Então, em tudo Deus tem o seu tempo. E como nós não entendemos o tempo de Deus nas nossas vidas, o que acontece? Nos rebelamos, nos revoltamos contra Deus, ou deixamos de buscar a Deus, porque Deus não está agindo como nós queremos. Então parece que a demora de Jesus para Lázaro é a mesma demora, entre aspas, que nós entendemos que Deus está demorando. Então a demora de Deus, para Deus agir numa resposta nossa, ela tem alguns sentidos, alguns motivos. Ou para provar a nossa fé. Muitas vezes Deus vai provar a nossa fé. Ou é para quebrantar o nosso coração. Deus vai ter que mudar muitas coisas no nosso coração enquanto que nós esperamos. Ou simplesmente para que o milagre que Deus irá fazer em nossas vidas seja muito maior e Deus, o Pai, seja glorificado. Então, irmãos, eu sei que é um exercício de fé esperar o tempo de Deus. Talvez você esteja desempregado.
As portas do trabalho não se abrem. Você começa a ver começa a ver a falta das coisas em casa. A mulher já começa a questionar onde está Deus. O marido já começa a questionar Deus. Mas qual é o nosso papel diante disso? É continuar buscando, irmãos, até que Ele opere em nosso favor. Eu queria que você fosse lá em Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever, então nós temos um dever de orar sempre e nunca desfalecer, não desmaiar, não desistir. E Jesus conta uma parábola de uma mulher viúva, em que ela, sempre insistente com um juiz iníquo. Esse homem não temia a Deus e nem aos homens. Mas essa mulher, de tanto insistir, aquele juiz fez justiça com aquela mulher. Porque aquela mulher insistia. No versículo 7, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Será que, assim como aquela mulher, ela foi insistente com o juiz, que não temia a Deus e nem aos homens, e ele atendeu aquela mulher, será que Deus, Ele não fará justiça conosco, que somos seus escolhidos, haja vista que nós clamamos a Ele dia e noite? Mesmo que Deus seja tardio para conosco. Esse tardio, irmãos, são os nossos olhos. Deus nunca chega tarde em nada, você pode ter certeza. Há momentos, não é que a gente duvida de Deus, há momentos que as nossas forças se vão, as nossas lágrimas parecem que secam, e diz: Senhor, quando chegará a resposta da minha oração? Mas Deus diz assim, você não pode desistir, você não pode desfalecer, você tem que crer que esse milagre irá acontecer. E Jesus ainda diz assim, digo-vos porém, que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus vem buscar a sua igreja. E só subirão aqueles que Ele encontrar fé. Onde temos colocado a nossa fé, irmãos? Fé. Nós vivemos não por vistas, não por aquilo que nós vemos, nós vivemos por fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova daquilo que não vemos. Então o próprio Jesus faz um alerta: quando eu vier sobre a terra, eu porventura vou achar fé na terra? Jesus viesse aqui agora, Ele está aqui na igreja. Onde que Ele está encontrando fé aqui entre nós aqui? Cada um de vocês tem seus problemas. Cada um de vocês, cada um de nós temos os nossos problemas. Irmãos, é impossível uma pessoa não ter problema na face da terra. Mas como é que nós estamos reagindo diante desse problema? Onde que nós estamos buscando forças para o nosso problema? Há pessoas que buscam fugas, fogem, se desesperam, outros se suicidam. Outros buscam nas drogas, no álcool, na prostituição. Buscam de uma maneira ou outra até fugir do problema e não enfrentar o problema. Não é isso que Deus quer de nós.
Se temos um problema, temos que dizer para Deus: Deus, eu tenho um problema. Eu tenho outro problema também, Deus. Eu não consigo enfrentar esse problema. Mas são dois problemas. Mas tem que ser sincero para Deus. Deus, eu tenho um problema, que é esse na minha vida. O meu outro problema é que eu não consigo enfrentar esse problema. E eu preciso de Ti. Abra teu coração para Deus. Não desista. Lute. Então o nosso papel é continuar buscando a Deus. Sempre buscando a Deus, não desistindo. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 11. No versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez aquilo estava entalado na garganta de Maria. Ela não via a hora de ver Jesus e dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Estava ali entalada, ela não via a hora de falar isso para Jesus. Quantas coisas estão entaladas na tua garganta, tu tens vontade de falar para Deus. E a gente fala. Isso aqui é uma revolta que ela tinha dentro dela. Ela tinha que colocar isso para fora, dizendo: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez você perdeu um filho. E você está dizendo para Deus até hoje: Deus, onde tu estavas que meu filho morreu? Ou nós podemos dizer para Deus: Deus, tu não estás vendo o que está acontecendo comigo? Será que tu és cego? Será que tu não te compadece de mim? São questionamentos. Muitas vezes nós fizemos essas perguntas, esses questionamentos para Deus, principalmente aqueles que não... Nós conhecemos a Deus, fazemos esse questionamento. E quem não conhece a Deus? Eles falam: onde está Deus quando tem guerra? Quando milhões morrem? Quando milhões de crianças neste mundo morrem de fome? Onde está Deus? Não questionamos, ou os ateus não questionam. O problema é que as pessoas não querem saber de Deus nas suas decisões. Nós temos alimento no mundo inteiro para saciar toda a fome no mundo. Nós temos terras no mundo inteiro para ninguém ficar morando embaixo de uma ponte. Se temos comida para todos, por que tantos morrem de fome? Se temos terra para todos, por que tantos não têm terras, não têm casa? Mas daí a culpa é de Deus? Se 30% do alimento produzido no Brasil é jogado no lixo, a culpa é de Deus? Se o homem... ele gasta bilhões de dólares para tirar fotos do planeta Marte e Saturno, mas deixa o seu irmão morrer de fome na África. A culpa é de Deus? Então, se as pessoas esquecem de Deus, fazem leis a qual Deus não faz parte, e depois nós podemos culpar a Deus por tantas atrocidades que nós estamos vendo dia a dia. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham,
moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus então se indignou. Ele ficou perturbado e disse: onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. 2 palavras. O menor versículo da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou. 2 palavras. Nós temos, irmãos, olha que Deus que nós servimos. Um Deus que chora diante da morte. Um Deus que se indigna diante da morte. Ele ficou perturbado e indignado por ter perdido o seu amigo. Um Deus que chora quando vê alguém morrer. Porque esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus não era para nós conhecermos a morte. E Jesus chorou. Se nós voltarmos ali no versículo 25, 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. O eu sou. Jesus gosta muito de se identificar como eu sou. Moisés, quando perguntou para Deus: Deus, quando chegar lá o povo, como é que eu vou me apresentar? Quem me mandou? Deus disse assim, o eu sou te enviou. Agora Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. O eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, preste atenção nesse versículo aqui, como ele é poderoso. Quem crê em mim? Você crê em Jesus? Você crê? Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Podemos velar você aqui, mas com os olhos da fé nós vamos nos lembrar da palavra de Jesus: ainda que esteja morto, viverá. E disse mais Jesus: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? Você nunca morrerá, irmãos. Nunca você irá morrer. Você já é um ser eterno para Deus. A morte, ela pode alcançar o teu corpo, mas a tua alma estará com o Senhor. O Senhor não vê mais você como algo sem vida, mas algo que tem vida. Esse corpo pode estar sem vida, mas também um dia ressuscitará. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum Deus pode falar dessa maneira. Nenhum Deus. Nenhum Deus. Nós vemos 3 tipos de choro aqui nessa passagem de João 11:33. Primeiro, Maria chorou. Lá no grego, é uma palavra grega chamada klaio. Esse choro de Maria era um choro alto, gemido desesperador. Era aquele choro que dizia assim, tudo acabou, chegou o fim, não tem mais jeito. Você pode estar chorando assim nesta noite. Neste dia, o teu choro tem sido um choro de desespero. Um choro que diz, não tem mais jeito, chegou o fim, tudo acabou. O choro de Maria. Mas também diz
que haviam judeus chorando. Esses judeus eram as carpideiras. Elas eram pagas para chorar. No mundo judeu, tinham pessoas que eram pagas para ir no velório chorar pelo morto. E no Brasil também tem, sabia? Lá no Nordeste, esse dia eu vi uma reportagem, as carpideiras. Elas são pagas para chorar. Quando morre alguém, elas riem, ficam felizes, mas depois vão chorar no velório. Mas esse choro das carpideiras é um choro falso. Chora, mas o coração não se envolve com o que está acontecendo. Talvez você esteja assim chorando nesta noite. Até tem lágrimas, até tem choro, mas é um choro falso. Esse choro não se envolve com o que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes é um choro de revolta, um choro de indignação. Mas nós temos um outro choro. Jesus chorou. No grego está dacruo. Jesus chorou. Como é que foi o choro de Jesus? Gritou, foi alto, ficou desesperado, disse que era o fim? Não. O choro de Jesus foi um choro silencioso. Ele chorou. Lágrimas desceram. Chorou calmo, sem desespero. Ele chora o momento, não chora o futuro, porque o futuro há esperança. É esse o choro que Deus quer ver em você. Um choro com esperança no futuro. Um choro que você está sentindo a dor do momento, mas tem esperança no futuro. Não é um choro desesperador. Não é um choro que diz, tudo acabou, não tem mais jeito, é o fim. Não é esse o choro que Deus quer na sua vida. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava, versículo 36. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Ah, irmãos, como tem gente. Sempre tem aquele para falar do ministério do cara. Sempre tem aquele para dar um espetáculo. Deveria fazer assim, deveria fazer assado, não é assim que faz, tem que fazer dessa maneira. O cara não faz nada, mas sempre diz como é que o outro tem que fazer. Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas me perguntam, raras vezes eu preguei sobre isso, ou raras vezes mesmo. Pastor, podemos cremar? Eu acho tão lindo. Pegar as cinzas, jogar no mar, na montanha. Aquelas pétalas caindo assim, fogo queimando o corpo. Aquelas luzes. Eu acho tão lindo. Eu já falei, o dia que eu morrer, eu quero que essa minha cinza seja jogada no mar. Ali no rio Cachoeira. Esse rio Cachoeira, irmão, se alguém me fala isso, olha. Na Baía da Babitonga, no Monte Crista. Bom, a Bíblia não diz assim, não cremarás. A Bíblia não fala isso. Mas, o costume judaico-cristão, a nossa cultura, ela tem fundamento judaico-cristão.
Sempre na Bíblia, os judeus e os cristãos sepultavam os seus mortos. Sempre. A cremação sempre envolveu atos religiosos de pagãos. Porque para o pagão, o corpo não tem valor. Para o pagão, o corpo, ele aprisiona a nossa alma. E muitos creem que depois essa alma estará num outro corpo. Então este corpo para eles de nada vale. É uma prisão da alma. Então quase sempre, na grande maioria dos povos pagãos, a cremação era um ato religioso que liberava a pessoa para uma outra viagem. Nós cristãos, o corpo, ele é santo até depois de morto. Por quê? Porque esse corpo Jesus ressuscitará. Este corpo ele será glorificado. Por isso que Abraão quis um lugar para sepultar Sara. E depois também foi sepultado em Macpela. Por isso Jesus foi sepultado. Por isso que Lázaro foi sepultado. Moisés foi sepultado. Então no Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento eram sepultados. Os cristãos eram sepultados. Ah, pastor, mas se foi queimado na Inquisição, foi queimado numa casa, num incêndio. Ô irmão, mas daí é uma outra situação e Deus entende essa situação. Mesmo assim, Deus ressuscitará. Mas para nós cristãos, a cremação não faz parte da nossa cultura judaico-cristã. Mas é uma decisão pessoal tua, faça como você entender. Mas o pastor está explicando como se deve se fazer. Muito bem. Voltando ao versículo 39 agora. Disse Jesus, quando chegou na sepultura: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias, é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Como é que nós trabalhamos com a fé? Nós queremos ver a glória de Deus para crer. Mas Jesus diz ao contrário: se você crer, você verá a glória de Deus. Primeiro você tem que crer, para que Deus manifeste a sua glória na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, na tua saúde. Não, se Deus fizer, eu vou crer. Não é assim que Deus trabalha conosco. Primeiro você tem que crer, para que Deus manifeste a sua glória em tua vida. Isto é fé. Primeiro creia. Marta e Maria não estavam acreditando. Não existia mais fé nelas. E Jesus havia dito: olha, a morte dele é para a glória do Senhor. Jesus está dizendo para cada um de nós: eu não tenho dito para vocês, se vocês crerem, verão a glória de Deus sobre a vida de vocês. Este é o maior dos segredos espirituais. Não temos que entender o que Deus faz e nem mesmo concordar, nós temos que crer. Se queremos ver a restituição daquilo que perdemos, precisaremos exercer a fé.
ou melhor. Precisamos remover os empecilhos em nossas vidas para que o milagre aconteça. Sabe, irmãos, há atitudes na sua vida que tem que acontecer para que o milagre aconteça na tua vida e na tua família. Jesus disse assim, tirai a pedra. Existem coisas, presta atenção, existem coisas que Deus não vai fazer por você. Existem coisas que Deus não vai fazer por ti. Você tem que fazer. Jesus pode ter feito de uma maneira sobrenatural. Abre-se sepultura e a pedra já sairia. Não. Jesus quer a participação do homem no milagre. E Jesus disse para tirar a pedra. A pedra é o empecilho para Lázaro sair para fora. Mas não foi Jesus que tirou, foram as pessoas que tiraram. Porque tem responsabilidades que cabe a você. Você quer um milagre no casamento, mas tem algumas coisas que você tem que fazer no teu casamento. Algumas mudanças de atitudes no teu casamento. Você quer, às vezes, que a sua empresa prospere. Você quer ter uma vida próspera, mas não traz o seu dízimo, não traz a sua oferta, engana, nota fiscal fria. Por quê? Porque Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas se eu dar nota fiscal, se eu pagar imposto de renda, se eu fizer isso, meu lucro vai diminuir, não importa. O pouco com Deus é muito, e você vai experimentar o sobrenatural de Deus. E o diabo não vai poder te acusar de nada. Quando a nossa vida está tudo em dia, até as nossas orações, elas são diferentes. Mas quando nós temos algo ali que está sendo encoberto, algo que nós estamos trapaceando, fazendo errado, a nossa oração muitas vezes não tem tanto efeito, o milagre não vai acontecer nos teus negócios. Não pode haver desonestidade. Tens que tirar essa pedra que está impedindo o milagre de Deus. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse, irmãos, essa passagem aqui, eu acho tremenda. Olha o que Jesus fez. Lázaro nem não havia ressuscitado ainda. Olha esta passagem. Lázaro não havia ressuscitado. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Você está entendendo? Jesus já começou a dar graças antes do milagre acontecer. Jesus já começou a agradecer ao Pai aquilo que ainda não tinha acontecido. Isso é fé. Você já começa a agradecer a Deus o milagre que ainda não aconteceu. Romanos 4,17 diz assim: Deus traz à existência o que não existe como se já existisse. Não existiu, não aconteceu, mas pelos olhos da fé já aconteceu. Eu não vou mentir. Está doente? Olha, pela fé eu já estou melhor. Então use a fé. Jesus já deu graças ao Pai antes de acontecer. Eu bem sei que sempre me ouves. Então Deus sempre te ouvirá, irmãos. Mas tem que tirar a pedra. Tire a pedra, para que o milagre aconteça.
O que é a pedra na tua vida? Qual é a pedra que está ali na frente, que você tem que tirar, Deus não vai tirar, que está lá dentro da caverna, aquilo vai ter que sair para fora, e está fedendo, está cheirando mal, mas Deus tem que trazer a vida, Deus tem que restituir, Deus tem que restaurar. Tem sonhos teus que estão lá dentro da caverna, e você tem que tirar para fora. Mas tire a pedra. Tem coisas que estão fedendo, estão impedindo o milagre de Deus, e você tem que tirar a pedra. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. Quando Deus faz o milagre na tua vida, é Deus que é exaltado. E você vai dizer, foi Deus que fez isso na minha vida. Deus foi que me fez. E tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Ele verbalizou. Ele não ficou ali mentalizando, Lázaro, vem. Não! Lázaro vem para fora. O que você tem que profetizar para vir para fora, que está dentro da caverna lá, irmãos? O que tem que vir para fora? É um emprego? Emprego. Sai para fora. Filho está nas drogas? Filho, estás liberto, vem para fora. Alguém está enfermo na tua família? Enfermidade, caia por terra, venha com saúde para fora. Tem coisas que você tem que verbalizar e colocar para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Ainda ele veio amarrado, cheio de faixas. Lázaro não conseguia, estava ali todo amarrado. Precisou de ajuda novamente. Talvez você está assim, todo enfaixado. E os nossos irmãos vão tirar as faixas em você. Nós vamos desligar. Nós vamos tirar. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham visto a Maria e que vinham visto que Jesus fizera, creram nele. Para que serve o milagre? Para a glória de Deus. Para crer em Deus. Então, quantas coisas precisam ser restituídas para você? Hoje nós temos a Santa Ceia. Ceia é o momento em que a igreja se reúne em comunhão, para mostrarmos que estamos em comunhão, ligados por Jesus, mas é um momento de perdão, de restauração. Talvez tem coisas que estão lá dentro da caverna, e você vai ter que orar hoje, e você vai ter que tirar essa pedra, para que Deus faça um milagre na tua vida. Se ninguém tivesse tirado a pedra, Jesus até podia ter dito, Lázaro, vem para fora, porque a gente ia escutando gritos lá de dentro da caverna. O desespero de Lázaro, ressuscitado, ninguém ia escutar ele, e a pedra impedindo a sua saúde, a sua saída. Então, o milagre de Deus, ele tem que ser completo. Eu quero chamar aqui os pastores, os diáconos, para nós fazermos a ceia do Senhor. Amados, aqui nós temos sobre a mesa os elementos da Santa Ceia. Talvez hoje, para você, é a tua primeira Santa Ceia. Você deve estar assim meio, como é que eles vão fazer essa Santa Ceia? Seus olhos devem estar assim, né? Pegando tudo. Então nós temos aqui o pão,
e nós temos o cálice, a qual nós usamos o suco da uva. Então não se preocupe, eu vou falar vinho, mas é suco de uva. Os dois elementos que nós temos aqui, o pão e o vinho, é um memorial. Isto aqui simboliza o corpo. Isto aqui é para trazermos a memória. É como se tivéssemos aqui a construção de um memorial na cidade. Os memoriais na cidade são para lembrar de algumas datas, de algum evento na história de uma nação, na história de um estado, de uma cidade. Então nós chamamos de memorial. Aqui temos memorial dos pracinhas, aqui nós temos a Barca Colón, né? Então nós temos vários memoriais por esse Brasil afora. Então nós temos aqui um memorial para trazer à memória um fato, um acontecimento. E qual é o acontecimento? A crucificação de Jesus. Então Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Nós temos o pão que representa o corpo e o sangue representado através do vinho. Mas Jesus falou numa nova aliança, um novo pacto, um novo concerto. Então significa que antes havia um antigo pacto, uma antiga aliança entre Deus e os homens através do sangue. Qual o sangue que era derramado? Era o sangue do cordeiro. Quando o homem pecava, ele tinha que pegar um cordeiro, e um cordeiro branco. Por que branco? Ele simbolizava pureza. Não havia pecado. Então, um cordeiro inocente, branco, tinha que ser macho. Não podia ter defeitos. Não podia ser aleijado. Tinha que ser o melhor cordeiro. Esse cordeiro apontava para Jesus Cristo. O homem então, ele pegava aquele cordeiro, ou a mulher, colocava as mãos sobre o cordeiro, fazia a sua oração, pedia perdão dos seus pecados, e os pecados daquele homem eram transferidos para o cordeiro. A partir daquele momento, o cordeiro tinha recebido o pecado daquele homem. E o cordeiro iria morrer no lugar daquele homem pecador. O cordeiro seria o substituto daquele homem. O sacerdote então pegava aquele cordeiro, levava no altar de holocaustos e sacrificava aquele cordeiro. E depois apresentava o sangue do cordeiro para Deus, no lugar santíssimo. Ele ia lá no templo e apresentava o cordeiro, o sangue do cordeiro. Então, aquele sumo sacerdote fazia a intercessão pelo pecado do povo. Quando Jesus veio, João Batista, quando viu Jesus, a primeira coisa que João Batista disse era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava dizendo? Não há mais necessidade de cordeiros. O único cordeiro perfeito, sem pecado, enviado por Deus, ele morrerá no altar de holocaustos, que é a cruz, e tomará o pecado do mundo inteiro sobre si. Então nós temos um substituto. Então esse memorial que está aqui, o pão e o vinho, é para a gente se lembrar da crucificação de Jesus. E nós hoje continuarmos nesta aliança com Cristo e pedimos perdão dos nossos pecados. Então Jesus está aqui. Ei, igreja, é sempre importante te lembrar, igreja, Jesus se faz presente neste lugar.
Jesus se faz presente. E a palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Então eu vou me examinar. Vou me examinar. Então não é o pastor, não é a igreja que vai dizer quem deve ou quem não deve tomar a ceia. Isso é você que vai decidir. Você que vai tomar essa decisão. Então você vai se examinar. Vai pedir para o Espírito Santo te sondar. O Espírito Santo vai colocar para você algumas coisas e você vai pedir perdão. E o sangue de Jesus te purificará de todo o pecado. Então, não importa que igreja você é, denominação que você é, não importa se você é visitante, mas se você está entendendo o que significa a Santa Ceia, você pode tomar a ceia do Senhor. E quero pedir mais hoje nesta noite, já que o tema da nossa mensagem era restituição. Você vai orar para Deus restituir alguma coisa em tua vida nesta noite. Todos nós vamos orar por restituição. O que tem que ser restituído? É o casamento, a relação com os filhos, são as dívidas, é o trabalho. O que tem que ser restituído nesta noite? É a saúde. Mas lembrando que a restituição passa por uma ação sua, que é retirar a pedra. Então o milagre acontecendo vai acontecer se você remover esta pedra. E lá dentro pode estar fedendo, cheirando mal. Mas quando Lázaro saiu para fora, quando Jesus chegou, irmãos, Lázaro estava cheirando mal. Já tinha morrido há 4 dias. Mas quando Jesus fez o milagre, Lázaro saiu perfumado, sem cheiro de morte. Nenhuma pele estava necrosada. O coração voltou a bater, o sangue a bombear, a sua pele ficou perfeita. Ele ouvia, ele via, ele caminhava, ele saiu perfeito. Por isso Jesus disse que essa morte de Lázaro é para a glória de Deus. Então quando Deus não responde algo, ou é para o milagre ser maior, ou Deus quer quebrantar o teu coração, ou Ele está provando a sua fé. O que Deus está fazendo contigo nesta noite? É você e Deus. Mas o milagre vai acontecer. Eu quero que todos nesta noite orem por restituição. Para Deus restituir algo na tua vida que se perdeu nessa caminhada. E Deus vai fazer um grande milagre em você. Quando você receber o pão e receber o cálice, segura em tuas mãos e nós vamos cear todos juntos. Amém? Se por acaso você comeu sem querer, peça de novo, nós damos o pão de novo. Mas nós vamos cear todos juntos. Então aguarde, enquanto o grupo de louvor irá cantar. Vá orando ao Senhor e deixe o Espírito Santo ministrar em teu coração. Amém?